Olá pessoas, bem-vindas ao canal da Rory. Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de estudo, algumas dicas pra vocês estudarem, conseguirem memorizar melhor o assunto e resumos também que podem ajudar na hora de estudar para as provas e tudo. E mais dicas mesmo pra vocês conseguirem entender melhor e essas coisas. Entenderam? Então vamos ao vídeo. Vou começar mostrando pra vocês os meus resumos aqui do meu caderno. Quem quiser ver esse caderno aqui todo, tipo, como ele é por dentro e tudo mais, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro meus materiais escolares de 2018, novos, e algumas coisinhas a mais que eu comprei. Então, quem quiser ver, é só ir lá no vídeo. Agora eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês os meus resumos. Primeiro que eu tenho é esse aqui de regência nominal, que a professora já tinha feito lá na sala, mas eu quis acrescentar. Fiz com lápis de cor azul, caneta preta e aquele post-it que eu já mostrei aqui no canal várias vezes. Ficou assim, olha. E eu fiz bem pequenininho mesmo porque era uma coisa bem simples, não quis colocar tudo que tinha no livro. E também porque no livro não tinha muita coisa. Então eu coloquei o que eu entendi que ela falou. Geralmente, gente, eu na aula, olha a primeira dica. Na aula eu presto muita atenção e quando eu chego em casa, se dá tempo e não estiver em tempo de prova, tipo for assunto novo mesmo, se dá tempo, eu faço um resuminho, que foi o que aconteceu com esse aqui. Eu prestei atenção na aula, entendi o que ela falou, não fiz anotação de nada, só cheguei em casa e fiz esse resumo aqui. E na hora de estudar para a prova, eu já tinha o resumo pronto, estudei só por ele mesmo e dei uma lida no livro, porque eu já tinha feito o resumo antes, não só com o que eu tinha entendido dela, tá, gente? Já tinha pegado um pouco do livro também, pra ver se o que eu tinha entendido estava certo. E foi assim que ficou o resumo, e eu acho que ficou bem bonitinho. E eu gosto de fazer baseado em uma cor, então a cor que eu me baseei aqui foi azul. O próximo resumo é de ciências, que é movimento e sustentação, que é sobre os ossos e os músculos. Aí esse aqui eu já fiz bem maior, porque o assunto era realmente maior. E ainda ficou 3 pontinhos aqui, porque eu não tinha terminado ainda. E não terminei, porque ela fez uma revisão depois, então não foi preciso. Mas eu já tinha feito, como eu já tinha feito, o resumo foi bem mais fácil na hora de estudar. E eu já, tipo assim, ela passou a mesma coisa do outro. Ela tinha passado e chegou em casa, não tinha muita coisa pra fazer de noite. Aí eu fiz logo esse resumo aqui. Na hora de estudar eu tinha a revisão que ela passou e tinha também o resumo. Então isso ajudou e eu recomendo muito fazer isso. Não estudem se vocês tiverem dificuldade no assunto, como eu tinha mais ou menos. Depois eu descobri que eu não tinha, porque eu tinha entendido. Enfim, se vocês tiverem alguma dificuldade com o assunto, não deixem pra estudar de última hora, gente. Façam um resumo quando vocês chegarem em casa, ou então depois, mas não deixem pra estudar na última hora. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Já nesse aqui vocês podem perceber que eu me baseei no laranja. Aí eu usei também lápis de cor laranja e o post-it laranja também. Olha aqui. E essa parte aqui ela já tinha colocado no quadro pra gente anotar. Aí eu já puxei disso aqui e fui passando, fui terminando o resumo. E agora vamos para o próximo. Uma coisa que eu esqueci de dizer. Essa que eu falei agora de não estudar pra última hora já é a segunda dica, tá, gente? Enfim, aqui eu tenho outro, um bem simplão mesmo, bem simples, que eu fiz. Realmente eu fiz de última hora esse aqui. Mas eu já tinha entendido o assunto, não tinha dificuldade. Então eu marquei no livro, vou mostrar pra vocês. E também fiz o resumo bem pequenininho, com lápis mesmo, não fiz com caneta. Não vi necessidade de rasgar a caneta com isso. Sério. Tipo, fui marcando as coisas mais importantes com o marcador. E ele passou apenas poucas páginas. Então foi de boa, só que as páginas tinham textões, né? Enfim, o assunto era América Latina, lutas pela emancipação política. E me ajudou bastante também esse resumo, mesmo eu fazendo antes, porque eu fiz e no outro dia de manhã eu só li e já fiz a prova. Então foi bastante
útil pra mim. E aqui nós temos geografia, que é outras características do continente asiático, mas só caiu mesmo os tigres asiáticos. E aqui nós temos Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Coreia do Sul eu não terminei, porque ele não tinha explicado quando eu fiz o resumo. Então pensei, vou esperar ele terminar de explicar pra eu fazer e não ficar perdida. A questão é que ele não terminou de explicar. Ele passou apenas a atividade, que não está aqui no momento. Ele passou a atividade e aí isso aqui ficou em branco. Mas a atividade era a revisão, então não tive muito problema em relação a isso. Terceira dica. Pegue apenas o mais importante para os resumos, porque você vai lembrar só do que realmente vai cair na prova. E se você cumpriu a primeira dica de prestar atenção no que o professor falou na sala de aula, você vai saber qual é o mais importante. Esse aqui é de redação, acredito. Lá de viagem. Aí eu já fiz um desenho aqui, olha, de um aviãozinho que coloquei do terceiro bimestre. Usei a fita, a post-it rosa também. Pode perceber que a cor é diferente, porque esse aqui é um marcador de texto, que é meio roxo, meio rosa. Esse aqui é um post-it que eu tenho, uma fita post-it que eu já mostrei aqui no canal também, né? Que vocês já viram em muitos lugares. Gente, eu geralmente faço assim mesmo, tipo, coloco essa setinha embaixo e escrevo alguma coisa. Isso aqui é só tipo observação. E isso aqui é tipo observação 2. Entenderam? Mais ou menos, né? Eu faço isso porque eu acho que fica bem melhor. E às vezes eu faço em tópicos, como eu fiz lá em História da América Latina, Emancipação, tanana. E eu acho que é um jeito muito legal de fazer resumo. Você pode fazer o dia que você quiser. O importante é você entender o que você escreveu e te ajudar de alguma forma. Eu acho que é bom porque eu relembro o que o professor falou em sala de aula. Então, espero que pra vocês também ajude, né? E outra, também porque geralmente eu lembro mais das coisas quando eu escrevo. E esse aqui é um resumo mesmo de matemática. Que tipo, eu não fiz uma coisa muito, sei lá, arrumada, bonita. Eu só fiz o que realmente era importante. Eu também não tinha muito tempo. Só caneta, caneta aqui dourada, caneta azul e caneta preta. Só isso que eu usei pra fazer. E até que ficou um pouquinho bonitinho. Fiz alguns frufrus aqui, como esses pontinhos. E eu acho que ficou até legalzinho. Poderia ficar mais bonito? Poderia. Mas eu não vi necessidade, porque também não tinha tempo no momento. Mas me ajudou bastante da mesma forma. Então isso é importante. Estou na quarta dica, né? Ou a quinta? Eu acho que é a quarta. Não se importe com a beleza do resumo, se importe com o conteúdo. Para a quinta dica eu tenho aqui meu caderno com o resumo que eu mostrei de história e o meu livro de história que tá aqui. E eu vou falar sobre aqui é a quinta dica agora. É o seguinte, o professor passou, né? Apenas algumas páginas para a prova, porque tinha muito texto, então o assunto estava basicamente nessas páginas, não tinha muita coisa nas outras que eles não tinham passado. Então o que eu fiz? Como esse aqui era um texto bem grande, eu li ele todo, e aí o que era mais importante, obviamente, eu marquei com marcador. Mas tem outra coisa, quando o texto é assim bem grande, eu sei que cada um significa alguma coisa. Por exemplo, aqui tá contando uma história, aqui tá contando outra. Não, aqui tá contando uma história e aqui também tá contando outra. Aí eu boto aqui e faço um resuminho só desse parágrafo. Coloco aqui e faço um resuminho só desse parágrafo. Depois eu faço o resumo do resumo desse aqui e passo pro caderno. Só que dessa vez eu vou passar só o que eu entendi mesmo. Deu pra entender mais ou menos? Eu vou resumir o que eu resumi. Enfim, é assim, olha, a quinta dica é o seguinte. Antes de fazer o resumo, marque no livro o que é mais importante pra você, que você entendeu. Depois, aquilo que você marcou, só o que você marcou, não vai colocar mais do que você marcou. Você vai escrever no resumo, do jeito que você quiser. Pode ser só de caneta, pode ser só de lápis, sem enfeitar, não tem problema. E lá você vai marcar novamente o que for importante. Algumas palavrinhas assim chaves que você precisa lembrar na hora da prova.
Por exemplo, olha, vou pegar aqui alguma coisa, deixa eu ver. Olha aqui, olha, os vários séculos de domínio espanhol sobre determinados territórios do continente americano modificaram completamente sua estrutura social. Pronto. Aqui, depois eu digo, depois eu falo isso aqui. Aí aqui, olha o que eu fiz. Não sei se dá pra olhar pra vocês verem, porque minha letra tá bem clarinha. Deixa eu botar mais perto, porque eu fiz de lápis. Os vários séculos de domínio espanhol no território da América levaram a grandes mudanças na estrutura social. Olha, a mesma coisa que estava aqui. Mas o que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, mudanças na estrutura social. O que os vários séculos de domínio espanhol causaram na América? Ele poderia perguntar isso. Eu marquei aqui, mudanças na estrutura social. Deu pra entender? E as coisas que eu esqueci de colocar no resumo e que não era assim tão... não dava pra fazer um tópico com elas, eu coloquei nesses quadradinhos e escrevi com a caneta preta. Por exemplo, alguns significados e outras coisas aqui. Tipo que esse aqui já não era tão necessário, mas esse aqui era. E a página também eu coloquei pra eu lembrar. Isso aqui era o assunto principal e esse aqui era o que o professor passou. Deu pra entender mais ou menos? Então, a quinta dica é essa. E uma dica extra que nem é assim tão de resumo, de estudo mesmo, é mais ou menos. Caneta azul ajuda a memorizar o que você escreveu. Por exemplo, se você escrever de caneta azul, você memoriza mais o que tá escrito ali. Eu não escrevo porque eu não gosto tanto, não sou tão fã dela, né, da caneta azul. Mas geralmente matemática é um pouco necessário, né, memorizar fórmulas, e aí eu uso às vezes. E realmente eu acho que funciona, viu? Eu memorizei bastante quando eu usei a caneta azul em matemática. Então é uma dica extra aí pra vocês, usar a caneta azul pra memorizar fórmulas e algumas coisas que são necessárias pra você lembrar na hora da prova. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu like aí, inscrevam-se no canal. E é isso. Tchau!